Aqui eu coloquei o chumbo, sintomas e lesões, só para vocês terem um quadro do que pode provocar dores articulares, dor de cabeça, falta de apetite, indigestão, ansiedade, apreensão. Olha só, cãibra, irritabilidade, neuropatia, demência, agressividade, fadiga, né? Cansaço. Hoje tem a síndrome da fadiga crônica, tão comum, né? E às vezes a gente não sabe qual é a causa porque a pessoa se sente cansada, mas não tem outros sintomas mais expressivos, né? Diminuição da atenção, né? Redução da memória, desequilíbrio, insônia, né? Sonolência, depressão, anemia, insuficiência renal. Olha só quantos sintomas, e eu tenho certeza que se você for prestar atenção, muitos pacientes apresentam algum quadro. Não quer dizer que esteja com chumbo, mas pode ser já um indicativo da presença de chumbo, né? Possíveis mecanismos da toxicidade do chumbo: competição e substituição do cálcio, né? Disruptura da homeostase do cálcio, estímulo da liberação do cálcio da mitocôndria, abertura do poro de transição da mitocôndria, dano direto à mitocôndria e à membrana, né, mitocondrial, geração de espécies reativas de oxigênio, disrupção do equilíbrio oxidante-antioxidante do tecido, alteração do metabolismo lipídico, né, substituição do zinco em vários processos mediados pelo zinco, sequestro e imobilização de chumbo pelo osso, né? Então, vejo que o mecanismo é complexo, né, do chumbo. O mercúrio, vamos falar do mercúrio aqui, algumas lesões, por exemplo, gosto metálico na boca. A gente pode ter certeza que um ou outro paciente às vezes vem e fala: oh, eu sinto um gosto metálico na boca, né? Dor de cabeça, falta de apetite, sem prazer, sem orgasmo, suores noturnos, fadiga, cansaço, vê que fadiga novamente, né? Demência, câncer, tremores nas mãos, diminuição da audição e da memória, insônia, sonolência, depressão, insuficiência renal, imunodeficiência e até distúrbios psiquiátricos. Então, se a gente for cruzar esses dados, nós vamos ver que muitos dos sintomas de metais pesados, eles têm uma certa semelhança de alguns sintomas entre si, né? O alumínio, né? Por exemplo, dor na parte lombar, dificuldade de respirar, rouquidão, dor abdominal, falta de apetite, fraqueza muscular. Importante aqui, um que chama bastante atenção: déficit de memória, né? A memória começa a se tornar meio que difícil, o paciente relata que está perdendo a memória, tá? Então, observe que tipo de alimentação ele tem, como é que é essa reação, porque o alumínio, metal pesado, ele é acumulativo, né? Eu coloquei até aqui um desodorante, que ele é feito de uma pedra, né, da alva, marca alva. Você molha essa pedra, né, molha um pouco com água assim e passa na axila, e ele é livre de metal pesado, né? Então, se você for ver todos os desodorantes antitranspirantes hoje, ele tem uma quantidade muito grande de alumínio, que é absorvido, né? Não tenha nem dúvida. Então, procurem pesquisar, entender mais esse processo, vocês vão ver que realmente nós estamos hoje cercados de alumínio. Cádmio também, as lesões provocadas pelo cádmio, por exemplo, queda normal de cabelo, dores articulares, lombar, dentes amarelados, falta de apetite, náusea, enjoo, enfisema, né? Alopécia, vê que repete bastante essa questão do cabelo, né? Perda de olfato, dores nas pernas, fadiga, cansaço, tontura, hipertensão, aterosclerose, oligofrenia, osteoporose e lesão renal também, tá? O cádmio é uma substância que ele é misturado justamente ao aço, né, para fazer o aço inox. Zinco e cobre. Então, zinco e cobre são dois minerais importantes. O homem, inclusive, perde bastante zinco através da ejaculação, né? Através da relação sexual. Então, o déficit de zinco e cobre,
né? Isso é apresentado em muitos pacientes, apresenta o déficit, desequilíbrio do zinco e do cobre, que eles têm de trabalhar juntos, né? Levando a quadros de agitação, apatia, letargia, fadiga, cansaço, pouca visão noturna, falta de concentração, falta de memória, anemia, fraqueza, má digestão, azia, alergias, queda de cabelo, déficit de aprendizado, manchas brancas frágeis e quebradiças nas unhas, né? Você já deve ter visto pacientes que apresentam aquelas manchas brancas, né? Pode estar ligado a déficit de zinco e cobre. Dores de cabeça, arritmia, irritabilidade, né? Sensação de nuvem na cabeça, gripes e resfriados constantes, prisão de ventre, insônia, fadiga crônica, mais um quadro relacionado, né? O zinco e o cobre são minerais importantíssimos dentro desse processo. Aqui eu estou falando de Campinas, então nós temos uma empresa aqui muito boa que se chama Biominerais, que ela faz análise justamente de metal pesado. Aqui eu fiz da minha esposa para analisar os metais pesados dela e ver como eu poderia atuar para diminuir esses metais pesados. Né? Aqui como fazer o exame, existem vários tipos de exame, você pode fazer através do sangue, né? Retira-se uma amostra de sangue, manda para o laboratório, ele faz e te dá um relatório depois de todos os metais que apresentam no organismo. Pode ser feito também através do cabelo, tem todo um processo, um rigor para se fazer isso, né? Hoje os cabelos geralmente são pintados, quando o cabelo é pintado não dá para fazer. Pode-se tirar o cabelo de outras regiões, por exemplo, região pubiana, mas hoje também, hoje em dia, em função da modernidade, isso também está tendo uma certa dificuldade, né, de se retirar cabelo suficiente da região pubiana para essa análise, né? Mas pode ser feito pelo sangue ou pelo cabelo. Aqui esse quadro eu fiz só para vocês terem uma ideia da inter-relação das 44 substâncias essenciais à manutenção da saúde. Esse é um quadro bioquímico e vocês vão ver que existe uma inter-relação em todos os aminoácidos, tá? E vitaminas e minerais. Elas têm essa ligação. Então, uma falta de determinada vitamina, tá? Pode levar a um quadro de déficit de mineral, né? E vice-versa. Nós sabemos hoje também que no Brasil, principalmente, nós temos um déficit de magnésio muito grande na alimentação. Esse déficit de magnésio ele traz consequências também. E o que é um radical livre? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Todos nós, no dia a dia. Então, é toda molécula que apresenta um número ímpar de elétrons na sua órbita externa, ou melhor, um elétron desemparelhado naquela posição, criando uma instabilidade molecular. Né? Então, eu costumo dizer que respirar e estar vivo já gera radical livre. Né? O oxigênio, ele gera oxidação. Né? Você pode ver, se deixa um pedaço de ferro exposto no oxigênio, ele vai enferrujar. Isso, na verdade, é oxidação. A mesma coisa ocorre com o nosso organismo. Né? Nós estamos expostos ao oxigênio e à oxidação. Atletas, por exemplo, costumam apresentar muito mais radicais livres do que as pessoas que praticam esporte com moderação. Tá? Por quê? O oxigênio leva a esse processo. Né? Então, no processo de respiração celular que ocorre nas mitocôndrias, né, vamos chamar usinas energéticas das células, a fim de gerar o ATP, a energia, isso daqui, ATP, né, que é importante também. Então, também os radicais livres produzidos pelos macrófagos e neutrófilos, glóbulos brancos de defesa, são usados contra bactérias e fungos, invasores do nosso organismo. E sem eles não teríamos uma defesa adequada contra as infecções. Né? O efeito
prejudicial dos radicais livres ocorre quando eles estão em quantidade excessiva. Então nós sempre vamos ter radical livre e vamos precisar deles, tá? O que ocorre justamente, eu costumo dizer também que tudo na vida, o excesso é perverso, né? Grava isso, o excesso é perverso, não importa o que, né? Excesso de água, excesso de oxigênio, excesso de alimento é perverso, né? Então, quando esse excesso de radicais livres está muito alto, ultrapassa a nossa capacidade de neutralizá-los, tá? Com os sistemas enzimáticos que possuímos. Esses sistemas podem ser divididos em enzimáticos e não enzimáticos, ok? Então, radicais livres, causas, radiação, metal pesado, olha lá, tabagismo e alcoolismo gera radical livre. Atividade física excessiva, como eu falei, os atletas são os que estão mais ferrados, né? Estresse emocional, dieta rica em gorduras e carne vermelha também, infecções prolongadas e de repetição, poluição ambiental, né? E radiações, raio-x, ultravioleta, por exemplo, excesso de luz solar também, né? Não a quantidade correta, mas o excesso, né, de luz solar, ok? As doenças ligadas aos radicais livres: câncer, arteriosclerose, artrite, catarata e enfisema pulmonar, né? Infecções graves, diabetes, mal de Parkinson, doença de Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica. Você veja que são tudo doenças crônicas, né? Radical livre ele não vai te prejudicar nos primeiros anos, mas ele vai com o tempo gerar todo um processo de cronificação das doenças. Medidas gerais para combater ou prevenir o excesso de radicais livres. Evitar exposições prolongadas à luz solar. Mais uma vez, nós precisamos de luz solar, né? O que tem de se evitar é o excesso de luz solar, né? Evitar exposição à poluição ambiental. Eu vejo, eu acho até engraçado, né? Quando eu vou para São Paulo, que eu passo ali na Avenida Paulista, um lugar muito carro, e o pessoal correndo ali, fazendo atividade física, achando que está fazendo o oba-oba né, da prática saudável, né? Não é, ao contrário, ele está ali respirando todo aquele chumbo que é eliminado da poluição dos carros, da poluição do ambiente, né? Está ali respirando aquilo em quantidade muito maior do que um que está só andando, né? Eliminar o fumo, reduzir o consumo de gorduras e frituras, neutralizar o estresse cotidiano, né? Melhorar a filosofia de vida, a atividade física constante e adequada, mas não excessiva, e uma alimentação um pouco mais saudável. Medidas específicas, né? Pode ser usado vários, eu estou até falando aqui de algumas medidas que não fazem parte normalmente do quadro dos terapeutas, né? Mas para que você tenha consciência que existe, por exemplo, a relação com aminoácidos, o EDTA, né? Usado nos casos de intoxicação por metais pesados como mercúrio, chumbo, alumínio, tá? Enzimas antirradicais livres específicas e antioxidantes, né? Antioxidante, nós temos muito antioxidantes hoje, né? As procyanidins, tirado da semente de uva, vitaminas e minerais, bioflavonoides. Muitas plantas hoje contêm bioflavonoides, que são antioxidantes, né? Aqui os radicais livres, eu coloco aqui uma tabela, né? Por exemplo, enzimas, vitaminas, onde e como atua. Por exemplo, o superóxido desmutase, o SOD, né? Vocês vão ver nas aulas de fitoterapia que existem vários fitoterápicos, várias fórmulas chinesas que atuam justamente nessa área, né? E melhorando o quadro dos radicais livres, né? Eu coloco também aqui a catalase, glutatión peroxidase, a vitamina E, né, que também é um antioxidante, e ainda as dosagens aqui, por exemplo, que você pode usar para todas essas substâncias são usadas hoje. Você pode localizar na internet e farmácias
de manipulação ou drogarias que podem te fornecer para você estar usando no dia a dia. Aqui mais algumas, o éster C, quercetina. Eu gosto muito da quercetina, né? Porque ela melhora a absorção de vitamina C e ele tem uma quantidade grande de oxidantes, várias propriedades anti-inflamatórias. Também age na cirrose hepática, na infecção pulmonar, né? Até pelo vírus influenza. Tá? Existe hoje quercetina com bromelina, por exemplo, eu gosto bastante, né? O alho também é um antioxidante, tá? Existe hoje alhos no mercado envelhecido, alho que não tem odor, né? Desodorizado, como costumo dizer, que você pode tomar e não vai ter aquela eliminação de cheiro pela pele ou mesmo pela respiração. Coenzima Q10. Coenzima Q10 é fundamental, né, a nível da mitocôndria, tá? E age também liberando energia ATP, é um protetor cardíaco importante, tá? Aqui um quadrinho mostrando a questão dos radicais livres, né? Ele acelera o processo de envelhecimento precoce. E eu acho que é isso que a gente não quer envelhecer precocemente, quer envelhecer de forma natural ou até diminuir um pouco esse envelhecimento, né? Aqui como ocorre esse processo da membrana celular. Aqui eu coloco também enzimas digestíveis e sua indicação para suplementação. Né? Nós como terapeutas de saúde, profissionais de saúde, nós temos que saber um pouco de tudo, né? Tá? Que existem as enzimas são importantes, eu mesmo fiz uso algum tempo atrás agora, eu tive um cálculo submandibular, tá? E a indicação de todos os profissionais que eu consultei era cirúrgico, e eu consegui eliminar esse cálculo submandibular com o uso de enzimas, né? Então é importante a gente ter noções das ferramentas que existem hoje e como elas só podem ser usadas para resolver problemas do dia a dia que nós temos com nossos pacientes. Por exemplo, a papaina, né? Ela ajuda no processo de digestão de proteína. Então, com pacientes que têm processos digestivos de dispepsia crônica e gastrite, nós vamos ver inclusive alguns fitoterápicos para isso, mas a papaina também é indicada. A betaína, né? Que também aumenta a retenção intracelular, protege enzimas intracelulares, tá? E ela também contribui para a síntese de creatina no músculo esquelético também, tá? A betaína. A pancreatina, a enzima pancreática, né? Importante na insuficiência pancreática, dispepsia, pancreatite, né? A amilase, hoje tem fitoterápicos que ajudam e acelera a digestão do amido, gorduras e proteínas, né? Então, dessa forma, ela aumenta a utilização dos alimentos pelo corpo e é utilizada nos tratamentos de deficiência da secreção do suco pancreático, né? Nós temos a bromelina, que eu falei para vocês agora há pouco. Eu geralmente gosto de usar muito bromelina com quercetina, tá? Para os problemas pulmonares, problemas de pessoas que têm rinite com sinusite, né? Com o uso da bromelina e quercetina, isso daí realmente resolve. Nós temos formas fitoterápicas que têm também essa atuação a nível das enzimas, né? Protease, também usada, é uma proenzima, né? Ativada pelo suco intestinal. Lipase, para a quebra de gorduras do intestino, né? É responsável pela quebra e absorção de gorduras do intestino. Lactase, para hidrólise da lactase, a glicose e a lactose. Então, e a pepsina, enzima que ativa o suco gástrico e age na quebra de algumas ligações peptídicas ainda no estômago, liberando moléculas de menor tamanho para posterior absorção no intestino. Isso é muito interessante para aqueles pacientes que têm intolerância alimentar, né? Que intolerância alimentar, geralmente o paciente não percebe
porque no início, quando ele usava um determinado alimento, não fazia mal. Mas agora, com o passar da cronicidade, ele se tornou, ele provocou uma reação alérgica àquele alimento, uma intolerância àquele determinado alimento. Vamos falar aqui do iodo também, né? O iodo, hoje nós temos uma quantidade absurda de pacientes, principalmente mulheres, que apresentam deficiência de iodo, né? Então, quando a glândula tireoide perde a capacidade de captar o elemento iodo, também deixa de fixar o elemento selênio, que o selênio está muito ligado ao sistema imunológico, né? Como o selênio, juntamente com o lítio, são minerais essenciais na regulação emocional, a sua carência provoca geralmente o aumento da ansiedade no nível mais elevado, momentos de depressão, né? Então, olha só, quantos pacientes nós temos hoje com aumento da ansiedade, de depressão, né? Então, pense um pouco mais a respeito do iodo, né? Aqui, vocês vão procurar também, podem achar na internet, bastante pesquisa, né, sobre o filtro solar que pode bloquear, por exemplo, a tireoide. O uso, né, existe uma campanha, eu digo uma campanha do mal, né? E que você não pode sair de casa e nem pensar sem usar o filtro solar. Eu acho que, lógico, tem que usar o filtro solar, mas não dessa maneira, como se diz, essa coisa maciça de você não pode porque você vai ter câncer de pele. Nós precisamos, como eu já falei, da luz solar. E é importante a vitamina D, a luz solar, porque vários tipos de patologias existem hoje em função da falta de vitamina D, tá? Existe aqui um teste para você medir como é que está a sua taxa de iodo, né? Se você está com hipotiroidismo, que durante 5 dias seguidos você mede a sua temperatura basal logo pela manhã, ao acordar, nem levanta da cama, tá? Você mede a temperatura durante 5 dias seguidos e anota. Pega um termômetro, põe na axila e mede lá como você tá? Aqui, a mama, por exemplo, ela usa muito iodo, né? Então, glândulas sem iodo dá todo tipo de cisto, tá? A mama, de novo, estou falando, a mama utiliza muito iodo. Então, glândula sem iodo dá todo tipo de cisto. Então, muitos dos cistos que aparecem em mama são por deficiência de iodo. Aqui existem, inclusive, trabalhos provando, por exemplo, que a tireoide versus inteligência, que o nível de iodo ajuda, inclusive, na inteligência, né? Quando a gente quer fazer se a gente pegar a tabela periódica, nós vamos ver que o iodo está na mesma coluna do bromo, do flúor e do cloro. Eles acabam competindo com o iodo, tá? Por isso que a gente acaba ficando com deficiência de iodo, por causa disso, né? Então, o bromato, o flúor que tem na pasta de dente, o cloro que tem numa série de substâncias que a gente usa, né? Tá? A cloretação da água, por exemplo, que leva o cloro, tá? E o consumo dessa água regular acaba justamente criando os níveis mais altos, por exemplo, de bromato, de flúor e de cloro, e isso acaba competindo com o iodo e tomando o lugar do iodo, tá? E com isso leva à deficiência do iodo. Aqui essa matéria mostra que o iodo usado na gestação melhora a inteligência, tá? E o carbonato de cálcio melhora a absorção do iodo. Hipotireoidismo tipo 2, os exames normalmente regulares é o TSH, T3, T4, T4 livre, né? E essa hipotireoidismo tipo 2 está acontecendo fora da tireoide, né? A tireoide T1, T2, T3, T4, a calcitonina, né? O T3 é o hormônio verdadeiro, né? E é 7 vezes mais potente que o T4. E o mais importante nos exames. O T4 converge para o T3.
e tende a virar hormônio no fígado e no intestino grosso. Né? T4 converte para T3 e tende a virar hormônio no fígado e no intestino grosso. Cortisol baixo, anticoncepcional e estatinas prejudicam o T4. Né? Então, precisa ficar de olho também no cortisol tal, e no uso de anticoncepcional e das estatinas. Né? Hoje, por causa da questão do colesterol, estão se usando muita estatina, que pode prejudicar o T4. Ferritina menor que 70 leva a hipo do tipo 2 também, tá? Por causa da perda de sangue na menstruação. Tá? Então, se a paciente apresenta um quadro de metrorragia, deve-se verificar a ferritina, ok? T3 com problemas no receptor, anticoncepcional e estatinas prejudicam a T4, como eu já estava falando aqui acima, ok? Então, essa questão do iodo, a gente usa muito hoje, uma quantidade grande de pacientes, o Lugol, né? Ou então o Kelp, que é uma fórmula, um fitoterápico chinês, também rico em iodo, que pode ser usado também, e nós vamos falar mais à frente, em outra aula, sobre o uso do Kelp, né? Ou então do Lugol. Fatores que reduzem o T4. Falta de selênio. Se faltar selênio, lá no exame de minerais vai aparecer se você está com falta de selênio ou não, né? O estresse, metal pesado, bebida alcoólica, né? Excesso de soja, né? Pessoas que fazem alimentação usando muita soja na alimentação, principalmente os vegetarianos, né? Hormônios anticoncepcional, diminuição da melatonina, né? Então o uso da melatonina à noite, antes de dormir, pode ajudar a melhorar o fator também do T4. Diminuição do iodo, é o poderoso detox de metal pesado. Então o uso do iodo também ajuda no processo de detox de metal pesado. Tiroidite de Hashimoto, também usar iodo. Nódulo de mama, TPM, cansaço crônico, suprimir o álcool e o café. TSH alto, um aumento do peso, o ideal é de 0,4 até 0,6. Né? E o T3 baixo está envolvido em doenças cardíacas e cerebrais. Então, vamos dizer, do Lugol, se você usar 2 gotinhas todo dia de manhã, se for o caso, né? 2 gotinhas de manhã, você pode usar 2 gotinhas de manhã que você vai ver que tem um resultado muito bom. Aqui a tabela periódica que eu estava falando para vocês, aqui ó, bromo, alumínio, né? Vocês vão ver que existe ele age por substituição. Né? O bromato, que tem hoje no processo de panificação, o cloro, o flúor, né, da água fluorentada, o mesmo das pastas de dente e tal, né? E como eu falei, as crianças usam o mesmo tipo de pasta de dente que usa o adulto. Isso é um absurdo, não é errado, né? Metabólicos, né? Colesterol, glicose e triglicerídeos, né? Também são processos que levam a acúmulo, né? Por exemplo, o colesterol resulta da ingestão excessiva de gorduras ou da produção pelo fígado. Acumula-se nas artérias, levando à sua obstrução. Né? Não, existem muitos fatores que levam ao aumento do colesterol. Eu estou falando do colesterol ruim, né? A glicose resulta da ingestão excessiva de açúcares, né? Leva ao diabetes, à obesidade, acumulando-se uma forma de triglicerídeos nas células de gordura. Causa insuficiência renal, arteriosclerose, neuropatia, catarata, imunodeficiência. E o triglicerídeos resulta da ingestão excessiva também de açúcares. Né? Então hoje nós estamos realmente cercados de açúcares de todos os tipos. Né?
contidos no carboidrato, no açúcar branco e de outros tipos de alimentos do dia a dia que a gente faz uso. Ácido úrico resulta do metabolismo do DNA, acumula-se no rim, tecido subcutâneo e nas articulações. Meu professor falava, quando você apresenta quadro de ácido úrico, creatinina e ureia elevada no rim, elevada nos exames, é sinal que 70% do rim já está ruim. Ou seja, a energia do rim já está ruim, né? Aqui eu falo também sobre a lipofuscina, né? E a homocisteína. A homocisteína é bem interessante, é um aminoácido que resulta do metabolismo da cisteína. É formado em excesso devido a um desvio do metabolismo da deficiência de vitaminas do complexo B. Então, faltar vitaminas do complexo B pode levar à alteração da homocisteína. Causa arteriosclerose, enrijecimento das artérias, se acumula no cérebro, gerando demência e depressão. Aqui mais um metabólico, ácido caínico, né? Também ligado a problemas ligados ao Alzheimer, demência, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson e redução da memória. Aditivos químicos e alimentares, eu coloquei uma tabela só para vocês verem e terem uma ideia, porque muita gente compra hoje alimento e não lê o que ela contém, né? Então essas pessoas, como eu falei, o excesso é perverso, estão usando excesso de alimentos que contêm conservantes, espessantes, corantes, acidulante, estabilizante, aromatizante e uma série de antes que, né, eu coloquei aqui, ó, a decodificação e os efeitos que promovem. Né? Os conservantes, os nitritos, por exemplo, podem ter efeitos cancerígenos. Né? O espessante aqui também, por exemplo, pode levar a efeito cancerígeno, alergia, câncer, anemia, cirrose, alergia, retardo de crescimento, né? Aqui o glicerol mictante leva a diarreia. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não quero com isso criar um terrorismo, mas é importante quando nós temos um paciente que apresenta um quadro desse, crônico, de doença, eu tenho de tomar atenção e chamar a atenção dele para que ele observe melhor a sua alimentação no dia a dia. Aqui o rótulo justamente de um produto onde apresenta justamente lá os propil, né? Os propil da vida, que leva justamente a todo um processo de doenças crônicas. A água, como eu falei, a água é importantíssima para a saúde do dia a dia desse paciente nosso, né? Que vem. A água a gente não pode esquecer que tem a memória, né? A memória biofísica, biológica e energética. A água, tudo que ela mantém contato, ela adquire essas características. Né? Falar sobre a água, nós teríamos de estar falando aqui talvez um dia todo, né? Sobre a água. Né? Eu tive até a pachorra de comprar equipamentos portáteis hoje que vendem no mercado, né? Para ver pH da água, condutividade e ver como a água se comporta para procurar entender melhor como isso estava ocorrendo e que tipo de água que eu estava usando. Né? A água também ela faz parte de fontes sagradas. Né? Tá? Nós temos hoje no mundo todo fontes de água, né, que tem elementos misteriosos, elementos que trazem a melhora da saúde. Né? Da fonte até o destino, a qualidade da água se perde, mas ela pode ser recuperada. Né? Como eu falei, os fluidos corporais são água. Né? Então a qualidade desses fluidos corporais leva à saúde. Né? A água também ela pode receber fótons. Né? Por exemplo, o Sol ele troca informação com a água de superfície. Então, por exemplo, a água de poço artesiano ela precisa ser energizada com o Sol.
porque essa água está numa profundidade, sem energia, sem luz solar, e ela, antes de ser usada para consumo, ela teria de passar por essa energização do Sol. O campo magnético também altera também a molécula da água, né? Então, campo magnético vai melhorar a, água, né? Vai melhorar a estrutura, fazendo com que a água volte a ter uma estrutura mais adequada. A melhor maneira de transfer é fótons, né? Fótons que transferem energia para o campo magnético e de luz também.